Em meio ao caos no sistema hospitalar de Manaus, mais de 200 pacientes começaram a ser transferidos para outros estados. Oxigênio extra também chegou à capital amazonense hoje. O ministro da Saúde reconheceu a crise. Em Manaus, faltou o básico, oxigênio, e sobrou desespero. O falecimento da minha mãe foi por causa do oxigênio, né? E estava um silêncio aí dentro e eu aqui fora, que à mercê da situação, e eu não vi realmente de fato o que ocorreu aí dentro. Então, como a minha irmã estava numa correria aí e ela veio, que avisaram para ela que era para vir imediatamente, foi quando ela soube que a minha mãe tinha falecido às 4 horas da manhã. Por causa do oxigênio que está faltando. Com o número recorde de internações, os hospitais do Amazonas ficaram sem oxigênio para os pacientes. O estoque acabou em vários hospitais da capital. E a morte por asfixia foi relatada por diversos familiares na porta das unidades de saúde. Eu estava aqui desde 9 horas da manhã e vi o desespero de muita gente, inclusive o meu. É uma falta de... Não sei nem de explicar o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado aqui, porque é inadmissível faltar oxigênio. Parentes e funcionários da saúde chegaram a carregar cilindros de oxigênio nas costas para levar aos doentes. Familiares tentaram comprar o produto de forma particular. Ainda assim, faltou. Não se sabe quantas pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus. Na madrugada de hoje, aviões da Força Aérea Brasileira saíram de Guarulhos com o equivalente a mais de 500 cilindros de oxigênio para a capital amazonense. De Recife, em Pernambuco, o Ministério da Defesa mandou material hospitalar, camas, tendas, geradores e barracas em apoio à Operação Covid-19. O colapso no sistema de saúde agora está pior do que aconteceu no início da pandemia em abril do ano passado, quando Manaus abriu valas coletivas para o enterro das vítimas do novo coronavírus. Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes cresceu 183% na região. Uma variante do SARS-CoV-2 circula no estado com mutações que, segundo os cientistas, deixam o vírus mais contagioso. O Amazonas iniciou hoje toque de recolher por 10 dias como tentativa de conter a propagação da doença. Ninguém pode sair de casa entre as 7 da noite e 6 da manhã. Com hospitais lotados, 235 pacientes começaram a ser transferidos hoje para outros estados em voos da Força Aérea Brasileira. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás e Distrito Federal estão recebendo os doentes de Covid-19. Apesar de outros estados terem oferecido ajuda, o governo federal informou que fez um estudo técnico para saber quais lugares poderiam auxiliar sem sobrecarregar as próprias redes de saúde. Estima-se que até 750 pessoas tenham de deixar Manaus para serem atendidas em outros locais. No aeroporto de Teresina, no Piauí, equipes de saúde aguardavam ao lado de uma longa fila de ambulâncias a chegada dos pacientes vindos de Manaus. Os governos federal e do estado não informaram quantos serão os voos para a transferência e nem quantos dias essa operação vai durar. Além dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, 60 bebês prematuros que também dependem de oxigênio para viver devem ser transferidos para outros estados. O governador de São Paulo, João Dória, ofereceu atendimento e se irritou durante a entrevista coletiva hoje. Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui a São Paulo. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Desculpe. Inacreditável. Em outro país, isso talvez fosse classificado como genocídio. Está na hora de termos uma reação a isso. Da sociedade civil, dos brasileiros, da população do Brasil, da imprensa, do Congresso Nacional, de quem puder ajudar. Ou vamos assistir isso por meses e achar que isso é normal? A Justiça determinou ontem à noite que a transferência de pacientes do Amazonas cabe à União e deu 24 horas para que o governo de Jair Bolsonaro apresente providências para o fornecimento de oxigênio em Manaus. Ontem, durante uma transmissão pela internet com o presidente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reconheceu a crise da Covid-19 em Manaus e admitiu que a cidade está um caos. Agora nós estamos
novamente numa situação extremamente grave em Manaus. Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde em Manaus. A fila para leitos ela cresce bastante, já estamos hoje com 480 pessoas na fila.